Bitcoin em tendência de alta nos gráficos intradiários. Isso seria um rompimento dos 73 mil dólares? Bom, é exatamente isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Vamos olhar para o curto, médio e longo prazo para a gente entender quais são as nossas expectativas. E Teles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa o Soper intradiário, a gente consegue entender exatamente qual que é o sentimento ali através da realização de lucro e prejuízo dos investidores. Enquanto a gente mantiver-se acima dessa linha preta aqui, a gente tem um sentimento mais bullish no curto prazo. Tem alguns fatores que a gente pode utilizar para analisar o Soper, que são as divergências, né? Por exemplo, quando a gente tem um Soper caindo, o preço andando de lado ou o preço subindo, a gente tem uma divergência ali também, isso vão ser alguns sinais de alerta. Mas quando a gente olha para o Soper em si, ele é bem claro. Abaixo da linha preta a gente tem um sentimento mais negativo. Acima da linha preta a gente tem um sentimento mais positivo. E essa linha preta ela sempre vai ser considerada uma região de suporte ou de resistência. Isso daqui é como que funciona a psicologia dos investidores, tanto com lucro quanto no prejuízo. Quando a gente está abaixo dessa linha aqui, a gente pode ver em momentos anteriores que a linha preta ela era uma resistência e quando a gente está acima aqui, a gente vê que ela é um suporte, ou seja, um sentimento positivo com compra na linha preta e um sentimento negativo com venda na linha preta. Quando a gente analisa esse sentimento aqui, ele vai junto com o Fear and Greed Index. Olha só, se a gente olhar exatamente o sentimento do mercado nesse momento, a gente está em greed, ou seja, estamos em um momento onde o sentimento das pessoas ele é bem positivo. Só não é mais positivo do que a gente teve no rompimento ali de all-time high, quando a gente estava ali na casa dos 71 mil dólares, onde a gente chegou a um extreme greed. Saber o sentimento do mercado é muito bom porque a gente consegue alinhar as expectativas de todo mundo. O que a maioria das pessoas esperam nesse momento? Se o sentimento é greed, a maioria das pessoas vão esperar nesse momento que a gente tenha movimentações de alta, beleza? Bom, quando a gente analisa o Bitcoin no curto prazo, aqui gráfico de 4 horas, a gente está em uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, porque nós temos topos e fundos ascendentes. E na data de ontem a gente fez um rompimento importante, média de 200 períodos aqui, essa linha azul que nós temos. Como a gente fez esse rompimento e na data de hoje a gente voltou dentro dessa região aqui, cara, claramente a gente está revertendo a tendência dentro de um gráfico intradiário. Se a gente analisar onde que houve essa rejeição aqui de ontem, foi exatamente em 0,618, ou seja, a gente fazendo um rompimento de 0,618, a gente tem uma confirmação do rompimento da média de 200 períodos. Quando a gente tem esse rompimento, isso nos mostra que no curto prazo nós estamos em tendência de alta. Então o que nós vamos esperar em gráficos intradiários? Nós vamos esperar que esses gráficos eles continuem subindo. Obviamente a gente vai ter regiões de resistência ali, de suporte de outros gráficos, vou falar com você mais quando a gente for falar em termos de médio prazo, mas no curto prazo a gente está simplesmente em uma tendência de alta. Ainda tem espaço para poder subir, tá? Quando a gente olha para o RSI, ainda não chegou em regiões de sobrecompra, ainda não tivemos sinais de reversão, então acredito que a gente vai continuar subindo aqui no curto prazo, olhando para gráficos diários. Quando eu começo a olhar mais para um time frame de médio prazo, que a gente vai olhar para gráficos diários, por exemplo, a gente já tem um sentimento um pouco diferente dentro do gráfico diário. Estamos entre a cruz e a espada, porque a gente tem exatamente um topo aqui, a gente tem um fundo nessa região e a gente tem um fundo mais baixo que o fundo anterior. Para a gente caracterizar que isso daqui se transforme em uma reversão de tendência em um gráfico diário, a gente tem que formar um topo mais baixo do que os 72 mil dólares.
e, em seguida, perder esse fundo anterior para realmente acontecer o pullback que eu venho falando com vocês em um gráfico semanal, por exemplo. Quando a gente olha para gráfico diário e gráfico semanal, a gente tem alguns sinais de que, cara, uma retração seria interessante, principalmente dentro de um gráfico semanal. Porque nós temos um gráfico semanal em região de sobrecompra. Quando a gente analisa essa pernada que nós tivemos aqui, ela ainda não nos entregou uma retração até 0,618 ou até 0,5 de Fibonacci. Ainda não tivemos uma retração assim. Gui, o mercado pode subir e a gente não ter retrações? Sim, ele pode subir e a gente não ter retrações. Movimentos de bull run é super comum que a gente tenha retrações muito tempo depois. Veja só, quando a gente encontra esse topo aqui, ó, lá em janeiro de 2021, a gente não tem retração. A gente só vai ter uma retração no gráfico semanal quando a gente chega no topo cíclico do mercado. Aí sim, ele volta em 0,382 de Fibonacci, beleza? Então, eu vejo que nesse momento a gente está entre a cruz e a espada para que a gente tenha uma retração ou não no Bitcoin dentro de gráficos semanais. Vou explicar para vocês também que a minha visão em cima das altcoins ainda é bem negativa, tá? Ela tá positiva no Bitcoin, não é à toa que eu troquei os meus Ethers por Bitcoin, exatamente enxergando que a gente tem maior assimetria nesse momento no Bitcoin com menos risco envolvido. E aí aqui a gente precisa ser estratégico, de nada adianta a gente analisar tudo isso tanto no curto prazo quanto médio prazo e longo prazo sem que a gente tenha uma estratégia clara do que nós vamos fazer diante desses cenários. Olha só, para mim a gente tem dois pontos extremamente importantes aqui no Bitcoin nesse momento, tá? Que é exatamente os 73 mil dólares e a região dos 60 mil dólares. Aqui é exatamente a nossa cruz e a nossa espada. Se a gente fizer o rompimento dos 73 mil dólares, a gente vai buscar um novo patamar de preço e aí a gente vai entregar essa retração em um gráfico semanal mais para frente. Se a gente perder esse patamar aqui dos 60 mil dólares, essa retração no gráfico semanal, ela vai acontecer nas próximas semanas. Ou seja, diante disso, a gente pode tomar uma decisão de estratégia. 73 é um ponto-chave e 60 também é um ponto-chave. Olha só, o mais importante quando você investe em qualquer ativo que seja, não é você estar certo ou você estar errado, é simplesmente você fazer dinheiro. Existe time para você pivotear as suas decisões, para você entender se realmente o mercado está indo naquela direção ou se você errou aquela sua tomada de decisão e você precisa sim pivotear aquilo enquanto ainda dá tempo. Ou seja, se a gente fizer um rompimento dos 73 mil dólares, eu paro de olhar para uma retração no Bitcoin em gráfico semanal, por exemplo. Se a gente romper os 73 mil dólares, eu vou entender que dentro de um gráfico semanal, essa retração ela ainda não vai acontecer. Ela vai acontecer mais para frente. Como nós estamos em bull run, no ciclo passado, na bull run do ciclo passado, a gente não teve essa retração acontecendo. Por exemplo, quando a gente olha para esse período aqui, a gente vê que ela não aconteceu, a gente continuou subindo mais um pouco. E essa subida aqui, ela faz bastante diferença dentro de uma bull run, porque é uma excelente pernada, beleza? Nesse momento, eu continuo com 100% dos meus bitcoins que foram comprados ao longo desse ciclo, mas as altcoins que estavam no lucro, eu realizei elas e coloquei no bolso. E os Ethers que eu tinha, eu troquei por Bitcoin. Por que eu fiz isso? Bom, quando a gente olha dados para, por exemplo, Ether barra Bitcoin, a gente vê que Ether barra Bitcoin, ele perdeu um fundo importante. Se ele perdeu um fundo importante, isso me mostra que a gente tem uma probabilidade maior diante da minha frente de Ether se desvalorizar ao longo das próximas semanas perante ao Bitcoin. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. O que eu posso fazer é tomar decisões estratégicas. Por exemplo,
A gente teve a perca do suporte aqui e eu vejo que ele vai perder valor pro Bitcoin, então eu me posiciono mais em Bitcoin. Se a gente volta acima desse suporte aqui, eu tenho uma outra estratégia, uma estratégia onde eu devo olhar para o mercado e entender que Ether não vai perder o valor perante ao Bitcoin. A última coisa que você pode ser quando você é um investidor é ser um torcedor. Ou seja, você ser um permabull, uma pessoa que permanentemente acredita em movimentos de alta, ou você ser um perma-bearish, uma pessoa que acredita permanentemente em baixa. Você não pode estar nem de um lado e nem do outro. Se você estiver ou de um lado ou de um outro, você está sendo exatamente um torcedor. Você está torcendo para que o ativo continue subindo ou torcendo para que o ativo continue caindo. E a função do investidor, ela não é essa. A função do investidor é ele saber navegar entre topos e fundos, ele saber navegar entre momentos específicos do ciclo, aonde você tem que sim pivotear de uma pessoa bullish, uma pessoa que está vendo para alta, para uma pessoa bearish ou vice-versa, de bearish para bullish, beleza? A gente vê pela história do mercado financeiro que as pessoas que elas são permanentemente em uma das pontas, elas cometem grandes equívocos durante uma trajetória muito longa. Por exemplo, quando a gente olha para Michael Burry, quando ele descobriu a crise ali que nós tínhamos de 2008, ele simplesmente quase quebrou por ter acertado que a gente ia ter uma crise muito tempo antes dela realmente acontecer. Se ele tivesse pivoteado ali a decisão dele de que, cara, isso pode acontecer mais pra frente, talvez teria sido uma decisão mais estratégica dele. Porque olha só, se ele passasse mais 2 meses com as operações que ele tinha de short do mercado, ele simplesmente estaria falido. Ele já tinha vendido todos os móveis do escritório, ele já tinha perdido muito dinheiro ao longo desse processo. Por conta de 2 meses, ele não quebrou. Isso significa que a gente tem que saber sim o time de pivotear o nosso sentimento. Por isso que nesse momento você me vê um pouco mais bearish e não tão bullish. Porque eu tenho alguns dados, eu tenho algumas informações que me mostram em correção. Mas se eu estiver errado, se eu estiver enviesado, olhando para o lado errado, eu preciso me desfazer dessa visão de bearish e olhar para uma visão mais bullish, beleza? Isso vai acontecer quando a gente fizer um rompimento dos 73 mil no Bitcoin ou quando o par Ether ele voltar a ganhar dominância perante ao Bitcoin. Outros fatores que me fazem ficar um pouco com o pé atrás dentro das altcoins é movimentos igual a esse que está acontecendo em Link. Olha só, quando a gente vê Link ali dentro da bacia das almas perdidas, a gente teve várias movimentações acima de 100 mil dólares, que são exatamente essas barras pretas. Depois que a gente saiu da bacia das almas perdidas, a gente teve várias movimentações acima de 100 mil dólares também. Inclusive, foram movimentações muito mais pesadas do que dentro da bacia das almas perdidas. Recentemente, a gente também teve movimentações acima de 100 mil dólares. E quando a gente coloca as carteiras junto com esse gráfico para a gente entender o que aconteceu em cada movimentação, olha só. Quando nós estávamos na bacia das almas perdidas, a gente tinha esse grupo de carteiras aqui de 10 mil links a 100 mil links simplesmente acumulando. A gente via que o gráfico disso daqui estava subindo. E quando a gente olha para esses momentos específicos aqui, ó, de altos volumes de transação acima de 100 mil dólares, a gente via que essas carteiras elas aumentavam, ou seja, a gente tinha transações de compra. Nesse movimento aqui também a gente teve um aumento, isso mostrando exatamente transações de compra. Quando a gente vem a partir do momento que Link sai ali da região de bacia das almas perdidas, a gente tem também uma acumulação ao longo do período, só que as próximas movimentações acima de 100 mil dólares que nós temos é redução do saldo dessas carteiras. Então, quando a gente olha para esse dia específico que a gente teve um alto volume de transações acima de 100 mil dólares, isso daqui foi distribuição desse grupo de entidade. Isso daqui é um sinal de pé atrás que nós devemos ter. Logo em seguida, a gente também tem mais transações ali acontecendo acima de 100 mil dólares, essas barras vermelhas. E quando a gente olha para esse grupo de carteiras, a gente também vê uma distribuição.
Além disso, se a gente olhar, por exemplo, para Ether, as carteiras de Ether, a gente também vai ver esse mesmo conceito de transações acima de $100 mil, ela aumenta quando a gente está em Ethers em patamar lá abaixo dos $2 mil, né? Transações acima de 100, a gente vê um aumento. E agora a gente está vendo uma diminuição no saldo dessas carteiras e o volume transacionado ele continua aumentando, transações acima de $100 mil. Isso daqui é uma das coisas que me deixa um pouco preocupado com altcoins nesse momento. Além de a gente olhar para o Total 3, que eu já apresentei para vocês na semana passada, que a gente tem uma possível perda, reversão de tendência dentro do Total 3 ali, aonde a gente pode entregar quedas em gráficos semanais dentro das altcoins, cara, nesse momento eu fico mais cauteloso e menos agressivo. Eu prefiro sim realizar as posições que estavam no lucro, eu prefiro sim ficar mais exposto em Bitcoin do que nos outros ativos criptos, do que nas altcoins. Acredito que a altcoin season ela vai acontecer? Sim, acredito que essa altcoin season ela vai acontecer, mas não agora. Na minha visão, quando eu olho para os dados, principalmente olhando para o par Ether / Bitcoin, eu vejo que ainda pode levar um time para essa altcoin season acontecer. E até esse time chegar, nós estamos meio que entre a cruz e a espada. Se nós estamos entre a cruz e a espada, eu prefiro fazer uma parte de caixa, e obviamente não 100%, cara. As minhas carteiras, elas estão bem expostas a Bitcoin nesse presente momento, mas eu simplesmente prefiro ficar com a bunda na parede dentro de toda essa movimentação. Obviamente, a gente tem repiques dessas movimentações de gráfico semanal. Cara, é um saco analisar gráfico semanal porque leva muito tempo para a movimentação ela ali realmente acontecer. E quando a gente olha para o ciclo de mercado, para a gente finalizar aí de longo prazo, né, a gente vê que ainda não chegamos dentro da zona eufórica. Ou seja, a gente ainda tem a última fase a acontecer. Curto prazo, nós temos uma tendência de alta dentro do gráfico de 4 horas. Médio prazo, nós temos algumas incertezas no médio prazo. Eu estou mais numa ponta bearish no médio prazo. Longo prazo, bullish, porque no longo prazo a gente tem a última fase ainda a acontecer. Diante disso, é só você analisar e entender qual que é a estratégia que você vai adotar nesse momento. Não esteja 100% em nenhuma das pontas, porque se você estiver 100% em uma das pontas, certamente em um momento você vai ser ou um perma bull ou um perma bearish, e uma reversão pode ser que ela não esteja no seu radar, beleza? É assim que eu estou me posicionando nesse momento dentro de cripto. Uma posição mais em Bitcoin, menos em altcoin, mais defensivo do que simplesmente arriscando, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço e amanhã eu tô de volta aqui no canal. Valeu!